idade, agora a gente vai aprender a ver a idade dos equinos, tá? De que forma que a gente vai aprender a ver a idade? Através de 7 períodos, que são 7 características que vão nos ajudar a ver a idade do animal, através de troca de dente e algumas outras características que a gente vai ver nas imagens, tá? Então, ali está escrito esses 7 períodos, a gente vai ver um por um agora para entender melhor. Vamos começar, então, aprendendo a denominar os incisivos, dar um nome a cada dente para os incisivos, para a gente conseguir caracterizar a partir do momento que troca cada um, dá uma determinada idade. Então, se vocês conseguirem acompanhar aqui pelo crânio, fica melhor. Eu vou ter, então, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho 3 de cada lado, né? Embaixo também, 3 incisivos. Da parte de dentro para fora, eu tenho pinça, médio e canto. A mesma coisa para esse lado, pinça, médio e canto. A partir disso, eu consigo, então, ir caracterizando a idade do animal. Começando, então, pelo primeiro período, que seria a erupção dos dentes de leite. Forma elíptica dos incisivos, ou seja, as pinças num potrinho vão surgir a partir dos 7 dias, ele já vai ter as pinças, tanto em cima quanto embaixo. Os médios, até 30 dias, já vão ter nascido. Então, eu já tenho as pinças aqui e os médios do lado. E aí, os cantos vão surgir até os 6 meses de vida, que são os últimos, né? Alcançam o nível dos demais aos 10 meses de vida. O que significa alcançar o nível? O tamanho, né? O comprimento dos demais com 10 meses de vida. Segundo período, desgaste do gilete, que seria o desaparecimento da cavidade dentária externa pelo desgaste, compressão dos dentes e forma ovalada dos incisivos. Vou mostrar aqui explicando então. O que acontece esse desgaste? O desgaste nada mais é do que quando começa a fechar essa parte interna do dente. O infundíbulo é esse pretinho aqui, Então, acontece o rasamento das pinças até 1 ano de idade. Com 1 ano e meio, tem o rasamento dos médios. Olha como vai desaparecendo aquele escurinho. E eles ficam bem rasos. E o rasamento dos cantos até 2 anos. E aí some todo o escurinho do dente, que é o infundíbulo. E eles ficam todos rasos, tanto em cima quanto embaixo. Continuando, terceiro período são as mudas. Muda de dente, né? Quando começa, então, a trocar os dentes de leite pelo permanente. Troca as pinças entre 2 anos e meio e 3 anos. Aqui, já trocou. Como que eu sei que trocou? Além do dente de leite ele ser mais branquinho que o permanente, então o permanente ele já vem mais amarelo. E além disso, ele troca e vem com o infundíbulo, que é esse preto aqui, bem aberto. Antes ele estava bem raso, bem gasto. Com 3 anos e meio a 4 anos, vai trocar então os médios. E com 4 anos e meio e 5 anos, troca os cantos. E aí, termina de trocar os incisivos. Então, eu consigo dar a idade do cavalo até os seus 5 anos pela característica dos incisivos. Depois, eu vou conseguindo ver outras características neles também, mas não existe mais troca de dente, tá? O que acontece, então, geralmente em machos, mas pode ocorrer em fêmeas. Entre 5 e 5 anos e meio pode nascer os caninos, que são esses daqui, que nascem bem na barra, são as presas. Tem fêmeas que não nascem. Existe um ditado que diz que quando nasce na fêmea, ela é infértil. Só que é um mito, tá? Tem fêmeas que têm os caninos e são férteis. Então, 5, 5 e meio vai estar nascendo os caninos. Continuando, o quarto período, que seria o rasamento dos dentes definitivo.
ou seja, não vai mais trocar dente incisivo, já trocou tudo. Com 6 anos vai ter o rasamento das pinças, começa tudo de novo, o desgaste. Então, com 6 anos, gasta bem as pinças e fecha aquele infundíbulo, que é aquela característica. Com 7 anos tem o rasamento dos médios e com 8 anos eu vou ter o rasamento dos cantos, quando se fecha por completo todos os infundíbulos. O que eu posso observar também? Presença de cauda de andorinha, permanência até os 9 anos. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor o que é a cauda de andorinha. Ela surge a partir dos 7 anos de idade. Cauda de andorinha é essa arestra aqui, esse crescimento errôneo do último incisivo, que é o canto. Vai acontecer nos incisivos superiores, esse aumento aqui. Então, ela surge com 7 anos e vai permanecer até os 9 anos, o que me ajuda a dar a idade até os 9 anos. Depois eu vou começar a olhar outras características. O 5º período é o nivelamento dos dentes definitivos, ou seja, o arredondamento. É uma característica mais difícil de a gente estar avaliando, né? Mais minuciosa. Se a gente for ver aqui, ó, nivelamento das pinças com 9 anos, elas começam a ficar mais redondinhas. Depois, nivelamento dos médios com 10 anos. E aí, nivelamento dos cantos de 11 a 12 anos. Ficam todos bem arredondados. Bom, entre 9 e 10 anos, a gente consegue dar característica da idade através do chamado suco de Galvani. Ele surge no bordo gengival dos cantos, ou seja, os últimos incisivos, e aí ele vai se estendendo até o bordo inferior, até o final do dente, e fica completo aos 20 anos, até tornar-se desaparecer pelo desgaste dentário. Então, é uma forma que me ajuda a dar idade, através desse escurinho. Esse escurinho se chama suco de Galvani, que começa a surgir com 9 para 10 anos. Depois disso, então, vem o 6º período, que seria a triangulação. Ou seja, quando começa a ficar em formato triângulo os incisivos. Com 13 anos fica triângulo as pinças, com 14 anos fica triângulo os médios e com 15 anos fica triângulo os cantos. O último período é caracterizado pela biangulação, quando eles ficam bem arredondados e bem gastos, essa parte interna aqui. Com 17 anos fica bem redondo as pinças, com 18 os médios e com 19 os cantos. Mas a gente vai conseguir dar a idade com bastante precisão até os 15 anos do cavalo. Depois começa a dificultar um pouquinho mais, né? E a gente dá uma idade aproximada, entre 18 e 20 anos, mais ou menos. Eu acho que eu não comentei que a cauda de andorinha, a gente viu anteriormente que ela vai surgir entre 7 a 9 anos. Depois ela vai gastar por conta própria e vai desaparecer. Só que ela vai voltar a surgir com 12 anos. Então aparece novamente a cauda de andorinha nos cantos, permanecendo até os 14 e 15 anos. Por isso que me ajuda a estar dando a idade para o cavalo. Outra coisa, quanto mais longo, falhas no esmalte, que é a parte externa do dente, quanto mais amarelo, escuro, até mesmo quedas no dente, mais difícil vai ser de eu estar dando a idade. Então a gente pode ver aqui que no animal jovem, os dentes eles ficam bem em pés, né? Conforme o animal vai envelhecendo, esses dentes, a arcada ela vai se fechando, ficando cada vez mais triangular, ó, nessa angulação, e cada vez mais comprido vai ficando esse dente, mais longo. Em relação à idade dos ruminantes, como que a gente avalia? Nesse resuminho aqui está dizendo que
Os ruminantes não têm incisivos na parte superior, só nasce na parte inferior. Isso porque eles não têm utilidade se nascesse na parte de cima. A utilidade para eles é só na parte de baixo para cortar o alimento. Depois que a língua captou, eles cortam o alimento. Em relação à característica, o que muda dos equinos é que eles têm um incisivo a mais de cada lado. Lá na fórmula que passou para vocês vão ter no material a fórmula dos ruminantes, vocês vão ver que a diferença dos equinos para os ruminantes é que eles têm 4 incisivos de cada lado. E aí, claro, tanto em cima quanto embaixo. Em relação aos nomes, fica igual, só que aí como tem um a mais, o que muda? Ó, pinças, primeiros médios, segundos médios e os cantos, fechando então a característica do nome dos incisivos nos ruminantes. Até 1 ano e meio vai ter todos os incisivos na parte inferior, na parte de baixo, né, da arcada. Com 2 anos, eles vão trocar os 2 primeiros dentes, que são as pinças. Com 3 anos, eles vão trocar os primeiros médios. Com 4 anos, eles vão trocar os segundos médios, que são os incisivos, né, gente? E aí, com 5 anos, eles vão trocar os cantos, que denomina boca cheia, ou seja, quando já trocou todos os incisivos. Em relação aos principais problemas que a gente encontra nos equinos, né, na parte da odontologia, os equipamentos a gente vai estar vendo na aula prática, um por um, como que funciona. Um dos principais problemas é a cauda de andorinha, ela gera bastante desconforto para o animal. Dente de lobo. O dente de lobo, o único tratamento para ele é a extração, justamente porque quando ele nasce, ele já nasce permanente, né? Ele é o primeiro premolar. E é bem ali que pega a barra do freio, né? Quando a gente vai colocar um freio, é bem ali que fica batendo e dando impacto e o animal tem muita dor. Então, tem que extrair esse dente para dar melhor qualidade de vida para o animal. Muitos domadores, antes de iniciarem a doma, eles avaliam. Se o animal tem dente de lobo, eles já chamam o veterinário para estar fazendo o procedimento, extraindo, para o animal responder melhor ao treinamento, à doma e não ter reação, não ter dor. Então aí tá mostrando algumas imagens de extrações, né? Vamos tentar ver numa aula prática. Aí também outros dentes de lobo. As capas dentárias, que seriam os dentes de leite, que eram para cair por natureza, em alguns animais não cai sozinho. E eles ficam ali segurando, né? Ou seja, já veio permanente, ficou só a capa, só o resto do dente de leite e fica ali gerando dor na gengiva, porque eles não conseguem se descolar da gengiva. Úlceras na mucosa, essas úlceras elas surgem porque os equinos, eles mastigam em movimento de 8. Eles fazem isso aqui com a arcada deles, ó. Quando eles fazem esse movimento, essas pontas, o que seriam pontas? Seriam um aumento na lateral dos dentes, que são chamadas de pontas de esmalte, que surge por falta de desgaste. Elas pegam na lateral da boca e causam feridas, como se fossem aftas na gente. Por que surgem essas pontas? Porque o cavalo não tem o desgaste perfeito delas. Isso porque a gente fornece o alimento pronto para ele, né? Se ele ficasse pastando quase que o dia inteiro, ele teria um maior desgaste. Hoje, como a gente fornece o feno pronto, a ração, ele não desgasta tanto os dentes e começa a formar essas pontas de esmalte, tá? Que geram bastante dor. No procedimento de dente, a gente desgasta essas pontas. Então aqui, ó, dentes de leite que não caíram, tem que ser extraído. Aqui, um que foi extraído, estava por cima do permanente, causando dor, desconforto para o animal. Pode ocorrer fraturas também, geralmente em potros, porque são animais mais ativos, né? E essa fratura tem que suturar para voltar a colar, né, a arcada. Nessa tabela, então, tá dando a característica da idade, né? Então, 1 ano do cavalo equivale a 6 anos e meio dos seres humanos. Isso como curiosidade para vocês. E mais dúvidas a gente vai estar tirando na nossa aula prática e nos exercícios que eu vou estar enviando para vocês. Seria isso então, pessoal.